Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E nesse vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho no porquê o ato de você usar rodas para fora do paralama são um problema, tá? E por que é proibido, tá? E da onde surgiu isso? Bom, o meu amigo Felipe Arce, no vídeo anterior, ele achou curioso eu abordar esse tema. Ele falou que não entende muito bem, acha que esse negócio é uma babaquice. Essa obrigatoriedade de você usar a roda só para dentro do paralama, tá? Da onde surgiu esse negócio de roda para fora do paralama? Bom, lá na década de 60, 70, por aí, o pessoal começou a perceber que se você tivesse um carro mais largo, você conseguia fazer mais curva, né? Se vocês forem ver, a própria AMG, lá no início, quando ela não tinha ligação com a Mercedes ainda, né, ligação oficial com a Mercedes ainda, eles prepararam a primeira Mercedes de rally desse jeito, com as rodas para fora dos paralamas. Tá? Inclusive eu estava vendo esse vídeo ontem. Vou botar aí embaixo para vocês verem. Quem entende um pouco de inglês vai aproveitar bastante o vídeo. Muito bem, então no início, tá, quando se utilizava rodas mais largas e se utilizava isso para carros de competição, o paralamas, dane-se, até porque se vocês forem ver, esses carros de competição que usavam rodas mais largas, eles tinham uma altura decente, né? Eles tinham uma altura razoavelmente alta, onde mesmo com o trabalho total da suspensão, você não teria o problema clássico, que é o problema número 1, que não é o motivo pelo qual é proibido as rodas estarem para fora do paralama, mas que é o problema que vai levar você a perder uma grana e eventualmente ficar tristinho em casa, que é a roda bater no paralama, tá? Isso acontece muito com o Fusca Azul. O Fusca Azul ele não pode passar por nenhuma ondulação muito grande, porque ele raspa a roda, principalmente na traseira, raspa o pneu na borda do paralama. Então, número 1, você tem uma redução do curso total, da possibilidade do curso total da tua suspensão original, mesmo com o carro não estando rebaixado, tá? Em alguns casos isso acontece, no caso do Fusca Azul isso aconteceu. Porque não, ele não é rebaixado, tá? Apesar do que algumas pessoas acham, ele não é rebaixado, tá? No meu caso, esse problema já não acontece, porque mesmo colocando o pneu mais alto e mais largo, mesmo estando um pouquinho para fora, eu fico com uma margem de tolerância muito boa. Então eu posso colocar 2 pessoas no banco de trás, 2 pessoas no banco da frente, mais uma carguinha que não vai raspar, tá bom? Bom, então esse é o motivo número 1 pelo qual as pessoas não usam pneus para fora dos paralamas, porque raspa, tá? Motivo número 2. Se vocês forem observar os carros de Fórmula 1, o que acontece? Os carros de Fórmula 1 não têm paralamas. O que acontece? Você tem ali uma ejeção de qualquer coisa que esteja no asfalto. Seja uma pedra, seja uma mola, né? Seja água de chuva, né? Cria aquele spray. Isso em ambiente de corrida pode ser muito interessante para o show corrida. Mas quando a gente fala de vida real, né, quando a gente fala de trânsito, isso é um perigo bastante considerável, tá? Então você tem que considerar o seguinte, que você vai ter ejeção de material por onde o pneu estiver para fora do paralama. Quanto mais para fora, pior, tá? E para onde vai esse material? Esse material vai para a pessoa que está atrás de você.
né? Então você está andando, você passou num lugar cheio de lama e cascalho, pode acabar grudando uma pedrinha no teu pneu. Quando você estiver a 120 por hora na rodovia, essa pedrinha vai soltar e pode pegar no vidro do cara e quebrar o vidro do cara. Entendeu? É nesse sentido de segurança, esse é o principal motivo pelo qual você não pode andar com os pneus para fora do paralama. É a questão da ejeção tanto de água quanto de detritos nos carros que estão atrás, tá? E por último, e aí isso já é uma coisa do Brasil, que é uma questão da originalidade do carro, tá? Porque o carro ele tem uma largura máxima de fábrica e uma altura mínima e máxima de fábrica, tá? E esse tipo de coisa, quando você altera a largura de um veículo, né, a largura total de um veículo, incorrem vários problemas burocráticos. Então, tem essa questão aqui no Brasil. O que acontece lá fora, tá? E aí a gente vai entrar numa coisa que é tendência hoje em dia, que é fender. O que são os fenders? Ou flares? São os alargadores, tá? Aqui no Brasil pode usar fender ou flare? Essa é uma dúvida que eu mesmo tenho. Porque no nosso CTB, diz lá que você não pode alargar os paralamas, tá? Só que eu não considero que o fender ou o flare é uma forma de você alargar o paralama. Eu considero como uma forma de você alargar a caixa de roda, tá? O que seria um alargamento de paralama? Você pega o paralama, tira do carro, aí você alarga ele com uma tira de metal, alguma coisa assim, pinta e aí aquilo vai fazer parte do carro, entendeu? Quando você coloca um fender ou um flare, você está vendo ali que existe um recurso que está alargando o conjunto todo da caixa de roda, entendeu? Então eu não considero como o fender ou flare como um alargador de paralama, entendeu? Ainda que seja vendido dessa forma. E da onde surgiu isso? Surgiu isso porque nos Estados Unidos também tem inspeção veicular. Olha só que coisa, cara. Lá fora também tem. Então eles também têm que seguir algumas regras. Se vocês forem perceber, até os carros mais loucos lá nos Estados Unidos têm paralamas. E os paralamas estão cobrindo totalmente a roda. Tá? Ah, não, mas eu vi os hot rods e tal. Tá. Tem alguns estados que você pode rodar sem. Tá? A legislação lá nos Estados Unidos ela é flexível de estado para estado. Aqui no Brasil não, a legislação ela é muito mais homogênea do que lá fora, tá bom? Então, isso surgiu lá fora por causa disso. Se vocês forem ver, todas as legislações de trânsito, pelo menos as que eu conheço, pegam no pé de quem anda com roda para fora do paralama. No Japão acontece a mesma coisa, tá? Então, qual foi a solução que o pessoal encontrou para poder colocar rodas largas, alargar o carro, né? Aumentar a largura total do carro, sem ficar com a roda para fora? Fazer o famoso stance, tá? Que é o conjunto da altura com a largura, né? Menos altura, mais largura, para estabilidade do carro, para poder fazer curvas mais rápidas. Os caras inventaram um alargador de paralama, né? O flare ou fender, que está chegando timidamente aqui no Brasil, tá? Você já encontra no Mercado Livre. Quem é que já usa flares e fenders já há muito tempo? A nossa indústria nacional. Se vocês forem observar, tem carros que saem com aquela borda plástica em volta. Aquilo nada mais é do que um fender, tá? Só que não é chamado assim e também normalmente não tem a mesma graça de um fender aftermarket
ou um fender que é comprado depois que o carro sai de fábrica, tá? Aftermarket é isso, é uma peça comprada depois que o carro sai de fábrica. Então, porque eles não são lá muito bonitos e também não são lá muito chamativos, e a grande graça do Fender é justamente essa, né? Bom, galera, então, como eu tava falando, agora eu tô na barra, como eu tava falando, essa questão dos Fenders foram criados justamente para atender as legislações dos países, tá? Então a gente às vezes acha que o Brasil é muito restritivo com relação a essas coisas, e os outros países também têm esse tipo de política, tá? De proibir roda para fora, de proibir certos tipos de personalização, tá? Se vocês forem observar, o Brasil ele é muito restritivo na questão de altura do carro, tá? Se nós formos observar os outros países, não existe tanto esse tipo de restrição de altura, tá? Nem de alargamento do carro, né? Mas em nenhum deles você pode rodar com as rodas para fora do carro, tá bom? Então, existem margens de tolerância com relação a isso? Não, não existem. Aqui no Brasil, você só pode rodar com a roda para dentro do paralama. Na prática, se tiver pouquinho para fora, muito pouquinho, tá? Como é o meu caso, ninguém vai nem perceber, não vão te encher o saco, a não ser que seja na vistoria. Mas assim, blitz dificilmente, principalmente se for de noite, dificilmente alguém vai te perturbar por causa disso, tá bom? Então é isso aí, pessoal, acho que ficou bem claro a relação paralama roda, por que não pode ficar para fora, e o fato de que não é só o Brasil que tem esse tipo de política. Todos os países aí de primeiro mundo têm o mesmo tipo de política aplicada nessa questão, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda, não estão inscritos no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!